Muito bem, nós vamos meditar na palavra de Deus. Tudo certo, Oliver? Nós vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Capítulo 19, versículo 11. Perdão, não é o 11, é o 28. Lucas 19, versículo 28. Até o 48. Todos acharam? Então nos diz assim a palavra de Deus. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, você encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam-o aqui. Se alguém perguntar, por que vocês o estão desprendendo? Respondam assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que vocês estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir paz. Mas isso está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Vamos orar, pedindo a Deus que fale conosco? Senhor, aqui está a tua palavra lida e aqui estamos nós. Faz a ligação dessas duas coisas. A palavra em nós. Põe tua palavra em nós. Semanalmente, diariamente temos clamado isso. Precisamos ouvir a tua palavra. E pedimos que o teu Espírito, Senhor Deus, fale ao nosso coração. E nos faça, Senhor Deus, ter a palavra dentro de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, Jesus Cristo, ele chega em Jerusalém.
E a entrada, ele sai de Jericó, encontra aquele cego. A gente viu na semana passada que ele fala uma parábola das 10 minas para a sua comitiva. E agora chegou um momento em que Jesus Cristo, depois de uma longa jornada lá da Galileia, em direção à Judeia, em Jerusalém, ele chegou na cidade e a gente sabe o que vai acontecer, quais são os próximos episódios dessa presença de Jesus lá em Jerusalém. Dessa caminhada da última cidade ali, de Jericó para Jerusalém, dava uns 25 quilômetros. E de Betânia, ele passa dois lugares, Betânia, Betfagé e Jerusalém. De Betânia para Jerusalém eram uns 3 quilômetros. E aí, quando ele está ali para chegar em Jerusalém, ele manda 2 discípulos irem à frente e pedirem para ele um jumentinho. Jesus está vindo com uma comitiva, uma multidão lá da Galileia. Essa multidão viu Jesus fazer muitos sinais. Viu Jesus Cristo operar sinais e maravilhas, viu pregação de Jesus, viu gente resistir à pregação de Jesus. E agora eles estão indo para Jerusalém porque tem um calendário, que é o calendário da Páscoa, e um judeu, pelo menos uma vez no ano, ele tinha que vir para Jerusalém. Então é um momento em que a cidade vai receber judeu de fora da cidade, e muita gente vai estar lá. Uma galera da Galileia, liderada por Jesus, está vindo também. Então Jesus, uma multidão com ele, mas gente, judeu de vários lugares, estão vindo para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, e eles estão lá, e aí era, sendo um judeu bem educado, o que ele vai fazer? Como tem irmão de fé de fora da região de Jerusalém, vindo para a festa da Páscoa, e vai ficar aqui na cidade um tempo, o que eles faziam? Era bom na comunidade da fé, era importante um judeu de Jerusalém receber os seus irmãos de fora, ser anfitrião. E é nesse sentido que os irmãos, os Jesus Cristo, a gente pode entender culturalmente, Jesus Cristo mandar 12 discípulos para pegar o jumentinho de uns irmãos judeus e usar para chegar em Jerusalém. A gente pode ler isso e falar, nossa, mas que apropriação é essa, né? O jumentinho está lá, e Jesus vai lá, pega, e o dono fala, o que está mexendo aí? Era comum, era até educado e gentil você, tem uma galera vindo, uma comitiva vindo, e vamos recebê-lo, vamos dar condições para que eles cheguem na cidade. Mas Jesus Cristo está, ao fazer isso, ele também está ali sinalizando uma profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que dizia o seguinte: alegre-se muito, filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o rei vem até você, justo, salvador, humilde. Justo, salvador, uau, humilde. Montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Por quê? Se fosse um cidadão ou uma autoridade romana, ele não ia chegar num jumento. Ele ia chegar num cavalo. E ele ia chegar fazendo barulho e impondo poder. Um rei que chega numa cidade montado num jumentinho, ele está dizendo, eu não governo com os mesmos critérios e as mesmas prerrogativas que os reis deste mundo. O governo dele é outro. O governo dele faz o que nenhum poderoso do Império Romano ou de qualquer outro reinado poderia fazer. Então Jesus Cristo está ali, entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, e o seu reino, como diz a profecia, ele é justo, salvador e humilde. Ele não precisa chegar impondo seu reinado. Ele não precisa chegar com medo. Ele não precisa chegar impondo força e mostrando, tem um rei, segura aí, o cara está montado no cavalo. A Bíblia usa cavalos em outras referências, mas não é o caso aqui. Ele vir montado na jumentinha, ele está cumprindo uma profecia de Zacarias, dizendo, olha, é o nosso Salvador. Ele é justo, e ele faz isso com humildade.
Então é nesse cenário, um calendário religioso em Jerusalém, judeu de fora vindo para a cidade, os da casa recebendo bem, e nessa galera que vem de fora, uma comitiva junto com Jesus lá da Galileia, que Lucas vem mostrando para a gente, e Jesus Cristo ele vai lá montar, vai entrar junto com judeus de vários lugares na cidade, isso era feito do meio para o fim da tarde. Ele vai entrar, não é que Jesus só vai entrar, os judeus de fora vão todos entrar e os da casa vão dizer, bem-vindo, que legal. Mas nessa cena tem um rei salvador e justo e humilde que está montado na jumentinha, e os seus discípulos começaram a colocar os seus mantos e ramos, os famosos ramos eram postos no caminho para saudar os judeus que vinham de fora. E Jesus Cristo, como um bom judeu, junto com a comitiva, está lá. A honra que era prestada para qualquer judeu, mas tinha um quê diferente aqui. Então, os peregrinos eram bem recebidos pela multidão, eles já estavam lá na cidade, Jesus está no meio dessa multidão, nessa comitiva que vem de fora, entrou lá, e talvez nem todo mundo naquela multidão estava ali reverenciando Jesus, mas possivelmente a galera que estava com ele, desculpa falar galera, o pessoal da Galileia que estava com ele, que viu muitos sinais, que viu pregação, que viu muita coisa, e no meio deles também tinha fariseus, esses aí estavam olhando Jesus montado na jumenta, e Jesus Cristo recebendo os mantos e aclamado com palmeiras junto com todos os outros, e eles identificaram em Jesus o homem, possivelmente o homem da profecia de Zacarias 9:9. Eles disseram, peraí, nós judeus de fora estamos sendo saudados, mas há uma profecia sendo cumprida aqui. E aí, possivelmente, esses irmãos que vieram da Galileia, eles estavam lá reverenciando Jesus. E os fariseus, ao verem isso, falam, Jesus, repreenda essa galera aí, essa saudação é só para um judeu comum. Qualquer coisa para além, reconhecimento de caráter messiânico, salvação e honra e glória, e vendo profecia do Antigo Testamento sobre o Messias se cumprindo em alguém, Jesus Cristo diz, não, é isso que está acontecendo. Se eles não clamarem, as pedras vão clamar. Então, nessa entrada triunfal de Jesus Cristo lá em Jerusalém, a gente vê algumas lições que Jesus Cristo mesmo deu para os judeus daquela cidade e que servem para mim e para você. Nesta manhã, Deus quer que a gente pense nesse texto, nessa entrada triunfal, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais, alguns erros de Jerusalém no relacionamento com o Messias, que ele denunciou, e algumas correções desses erros que ele propõe. E aí a pergunta para você e para mim é, será que esses erros da cidade foram só da cidade? E será que essas correções que Jesus Cristo apontou seriam só para aquele povo? Ou é para você e é para mim também? Então, tem três... A gente vai, não é aula, mas pensa na metodologia. Jesus Cristo, ele aponta um erro e mostra um caminho para a correção. Aponta um erro e mostra um caminho para a correção. E depois, em terceiro lugar, vem a Bíblia aponta um erro e mostra o caminho para a correção. E se isso é para você, que na chamada da correção, eu e você, a gente diga, Deus, eu quero isso para mim. E eu quero responder com fé. Amém? E eu quero dizer que já apanhei na semana, porque já li, já fui com a cara no pó, então as correções são todas para mim. Mas os erros mostram algumas coisas da minha vida, mas eu, junto com vocês, povo de Deus, irmãos e irmãs, família no Senhor, eu quero responder com fé, dizer, Deus, eu quero seguir por uma nova rota. Se nessa manhã Deus te trouxe aqui, Deus nos trouxe aqui, e Ele aponta rotas para longe do Evangelho, que a gente hoje permita que Deus nos coloque no caminho novamente, pela graça curadora que Ele tem na nossa vida. Amém? Então, pense nisso. Erros de Jerusalém no relacionamento com Jesus e correção da nossa vida de adoração a Jesus. O primeiro deles,
Não está no texto de Lucas. A gente cantou, mas eu vou usar, tá? Me dá a liberdade. Clamar hosana, que significa salve, sabe saudação de um rei? Salve fulano, salve honrado, vem cá, ó, é aquela curva, é aquele encurvamento, assim, aquela honraria que você faz para alguém que tem autoridade. Reconhecimento. Hosana é isso. É salve o rei, salve, é uma expressão que vem lá do Antigo Testamento. Então, Cristiano, é errado clamar hosana? Não, a frase ainda não terminou. Clamar hosana tem que fazer, mas não dar um passo adiante no conhecimento de Jesus. Vamos pensar sobre isso. Era Páscoa, era uma festa. Tinha uma atmosfera. Páscoa lembrava o quê, gente, para o judeu? Libertação do povo lá no Egito, não é isso? Como é que estava um judeu nos dias do Novo Testamento? Na terra que Deus lhes deu, mas dominado pelos romanos. Era Páscoa. Eles tinham o costume de decorar ou recitar o Salmo 113 até o 118. A gente abriu o culto de hoje lendo o Salmo 118. E o Salmo 118 fala disso. Salve o rei, hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Era comum, nesses períodos, um judeu recitar Salmo 113, 14, 15, 16, 17 e 18. E eles estão lá, Jesus Cristo está entrando e eles estão clamando o rei. Por quê? Ao lembrar disso do Salmo 118, o que vinha no coração deles? Nós aguardamos o Messias que vai na linhagem de Davi nos tirar e nos dar a liberdade na nossa própria terra. Esse Messias tem que vir logo. E aí eles estavam ali entoando esse cântico de hosana, de saudação ao rei, lá naquele contexto da Páscoa, e eles estavam ali possivelmente aguardando esse descendente do rei Davi, que foi o maior e o melhor rei de Israel até então, e quando esse descendente da linhagem de Davi viria para reinar na terra deles. A Páscoa celebrava a libertação deles lá do Egito. E aí a esperança deles de uma libertação estava muito aguçada no coração deles. Era a época de uma grande festa quando Jesus Cristo chegou aqui. Mas o que eles queriam era o quê? Saudar o rei que vem nos libertar de Roma. Eu disse que é certo clamar hosana, salve o rei, mas não dar um passo além no conhecimento de Jesus. O que eles pensavam aqui? Qual era o ponto que eles precisavam, que a narrativa mostra para a gente? É que eles desejavam uma vitória aqui e agora, liberta-nos da dominação de Roma, mas eles não conseguiam enxergar em Jesus um Messias para o próprio coração, que liberta a gente do pecado. Irmãos, o primeiro pontinho hoje é a gente olhar as questões externas da vida, e às vezes a gente é bom clamar, né? Salve o rei, salve o poderoso. Mas o desafio que a palavra mostra para mim e para você nesse primeiro ponto, é a gente olhar esse rei montado na jumentinha, entrando em Jerusalém, revestido de humildade, justiça e poder para salvar, e ver nele alguém que dá conta das misérias do seu coração e do meu coração. Aquele povo estava ali na comitiva com Jesus, veio da Galileia, viu muita coisa, viu muito sinal, viu muito poder, pregação poderosa, era fogo para todo lado, no sentido mais santo possível, e clamou hosana. Mas a expectativa deles é essa, ele vai resolver um problema externo. E Jesus Cristo sabe que a maior obra de Deus é em você mesmo, é em mim mesmo, é em gente. É trazer o reino de Deus para dentro do seu coração. Pode ser que as instâncias sociais, as questões externas não se resolvam hoje. Mas uma coisa a gente sabe, que o nosso Rei Salvador humilde está aqui para agir em mim, em você e naquele povo. Uma palavra que eu cresci na igreja, o pessoal falava, Jesus tem a chave do seu coração. E eu achava isso bem simbólico, assim, até místico demais, né? Mas é verdade. Ele sabe chegar dentro da gente
no lugar, nas misérias da nossa alma, acessar departamentos do nosso ser com poder e graça, e é nisso que ele mostra o seu poder para salvar, transformar corações, mudar pessoas. Eu não sei se hoje, qual é o caminho para a correção? Clamemos hosana, digamos, salve o rei, mas pensemos que este rei é rei sobre o seu coração. Pense que clame hosana, mas deixa o seu coração sob o governo dele. Deixemos que ele tome as rédeas daquilo que nos escraviza. Deixemos que Jesus Cristo, se você está aqui hoje assim como eu, com os problemas das instâncias externas, familiares, sociais, relacionamentos, estruturas de trabalho, talvez de carreira, de vida profissional, tudo gritando, tudo fora do lugar, talvez tudo em desajuste, e você clama um rei que venha e ponha a ordem nisso tudo, mas não, e está tudo certo, e ore, chore e peça, mas não sem pedir que este rei sonde seu coração e mostre o que está dentro de você, para você mesmo, e ele, à medida que mostra o que está dentro do seu coração, ele mostra o poder que ele tem para governar a sua vida, para governar as nossas misérias, para expurgar o pecado de dentro da gente e nos dar um novo coração como é o dele. Derramemos o nosso coração na presença do Senhor, que a gente não fique lá só clamando hosana, bendito que venha o nome do Senhor, e que ele haja no nosso entorno, e a gente se esqueça que Jesus é Messias do seu coração. Então a pergunta hoje é: há coisas no meu coração, há coisas no seu coração que você não sabe que o Rei Messias vê e que ele quer corrigir? Talvez o nosso foco está aqui em clamar hosana, 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 mas o nosso olhar é em querer que ele manifeste o seu poder nas estruturas externas, quando na verdade, tanto quanto, se não mais, ele está preocupado com a obra dele na nossa própria vida, no nosso próprio coração. Como está seu coração? Já parou para pensar sobre isso? Como está o nosso coração nesta manhã, diante de Deus? Então, o primeiro ponto, irmãos, é clame hosana, mas cuidado para não dar um passo além no conhecimento do nosso Messias. Clame hosana, o Messias do seu coração. Chame esse Messias para construir no seu coração, no nosso coração, um coração semelhante ao dele. O segundo erro e correção que o texto desafia a gente é que Jesus Cristo, ele olhou a cidade e aí o que ele fez? Chorou. Jesus olhou Jerusalém naquele momento de festa, de aclamação, o povo recebendo os judeus de fora, e ele chora, e o choro dele é um choro de lamento. O choro dele é como foi sombreado por Jeremias, é o choro de um profeta. Lembra de Jeremias que foi falar num contexto que o povo estava abandonando Deus, e ele lá, falando. No capítulo 8 do seu livro, versículo 18, olha o que ele diz, ele chora. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. É nessa sombra que Jesus Cristo está. Olhando Jerusalém, naquela festa religiosa. Gente, era uma festa de crente, entenderam? Era culto. E a galera lá, sei lá, na minha época, quando tinha festa de crente, as irmãs punham salto, não sei se vocês pegaram essa época, punha salto, ia para o cabeleireiro, congresso das irmãs, e era um negócio, desfile de moda dentro da igreja, os homens põem terno, eu não sei se a aproximação ajuda ou atrapalha, mas era todo o rigor que judeu tinha, toda a pompa que tinha na liturgia da adoração, estava bombando lá. E o que Cristo faz? Ele olha tudo aquilo e ele chora, porque ele vê desconexão. As estruturas estavam lá, uau, tudo perfeito. Era o momento da galera, nossa, hoje o culto vai ser muito bom, vai dar tudo certo, Deus vai bradar do céu. E o rei olha tudo aquilo e ele chora. Por quê, diz o texto? Porque ele viu o culto sem arrependimento.
Ele viu o culto sem arrependimento. Ele viu a galera lá pronta para a festa. Mas o coração, porque é o primeiro ponto. Eles não estavam nem aí olhando para dentro, olhando só para as instâncias. Eles não conseguiam olhar para si mesmos. Eles não conseguiam olhar, ter a visão deles diante de quem Deus era. Então, o segundo ponto é que Jesus Cristo não viu em Jerusalém um coração arrependido. E aí é só isso. O segundo ponto é isso. E o que é um coração arrependido? Não é um coração culpado. Um coração arrependido é um coração cansado de si mesmo, enfadado com as coisas da carne, enfadado com as coisas da natureza pecaminosa e que tem consciência de que o pecado agride você mesmo. Mais do que fazer mal para Deus, tanto quanto é uma afronta a Deus, ponto. É sempre uma rejeição do que ele disse. Mas o pecado desse a gente se agride, a gente se fere, a gente fere pessoas. A gente não foi criado para isso. E não se dar conta disso é cegueira. E aí Jesus Cristo está olhando aquela estrutura religiosa, aquela adoração toda pronta, e o coração cego para si mesmo. E aí ele chora e diz, meu Deus, esse culto vai ser uma fraude. É uma fraude. Como a igreja de Laodiceia. Você diz, rico estou e não preciso de coisa alguma, mas você não sabe que você é miserável, pobre, cega e está despida. Pois o pastor Jesus, pro lado de fora, chutou Jesus para fora. Eu estou batendo a porta para entrar, ele está chegando em Jerusalém, está dizendo, meu Deus, está tudo armado, o circo está armado, o cenário está armado, e o coração não vê Deus. O culto é uma fraude, o coração não prova arrependimento. E aí, a chamada do evangelho para mim e para você hoje é que a gente chore ou clame a Deus para que Ele gere dentro do nosso coração choro de arrependimento pela nossa condição. Qual é a tua condição? Irmãos, tem coisas na minha vida que eu falo, Deus, que deplorável, mas não é com culpa. Chegar a esse conhecimento e dizer, que estado eu me encontro? E clamar a esse rei por esse rei Messias, humilde, montado na jumentinha, ajusta meu coração. Então não é uma perspectiva moralista, culpável, com peso de Deus vai pôr a mão, não é isso. Mas é o toque da graça de Deus mostrar, olha como é vã a vida longe de Jesus. Olha como é vã a vida, as conquistas, a família, os relacionamentos, a roupa que a gente está usando, o carro que a gente quer ter ou tem, ou a carreira profissional, a casa de campo, a casa de não sei o quê, os bens, poucos, muitos. Tudo isso é vão, é vento, se Cristo não é o fundamento da vida. É triste demais se a cena da adoração, a estrutura da adoração está lá, mas Jesus Cristo está do lado de fora. Irmãos, agora vou usar o púlpito para chamar a nossa atenção para esse momento. Se é no momento da pregação, a palavra está aberta, ela é voz de Deus, e Jesus Cristo não encontra reciprocidade no nosso coração para fazer morada com a voz dele. Jesus Cristo olhou para aquela cena de adoração e chorou. E aí eu me pergunto, nós estamos aqui no ajuntamento. O nosso ajuntamento sobe, outra imagem da Bíblia, como incenso agradável a Deus, ou ele lá do céu chora porque diz, esse povo está junto. Mas eles não conseguem olhar para o coração deles. Como é que a gente faz isso, irmãos? A gente precisa pedir a Deus, quebranta o meu coração. Coração quebrantado não é você que tem. Não é prerrogativo que você é crentão, eu sou um crente quebrantado. Você não é quebrantado não, nem eu. Nós somos, a gente se ama demais, longe do amor de Deus. É Deus que nos visita e diz, olha, eu vou mostrar você para você, eu vou colocar você diante de um espelho. É Deus quem vem a nós
e mostra para a gente a nossa real condição. Mas quando ele faz isso, mesmo que a gente não chore fisicamente, o nosso coração se derrama diante dele e clama por uma intervenção e um toque dele. E ele vem a nós, porque é um coração quebrantado e contrito, diz o Salmo 51, Deus não despreza. E o verdadeiro sacrifício, o sacrifício agradável, a adoração que Deus recebe, Davi entendeu isso. Não adianta eu armar as estruturas da adoração e o meu coração não estar quebrantado e humilhado aos pés do Senhor. Então, irmãos, o segundo ponto é adoração desconectada de arrependimento. A estrutura pronta, mas o coração não corresponde àquela estrutura. É melhor que a gente segure. O que Deus quer para a gente hoje? Chore de arrependimento por sua condição e clame ao Rei da Paz. Jerusalém é isso, né? É o reino de Salém. O livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1, diz uma coisa muito interessante sobre essa cidade que começou com o nome de Salém. Olha só, falando de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, que se tornou Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Olha aqui. Foi para ele que Abraão separou o dízimo. Agora, olha só, primeiramente o nome dele significa rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Jerusalém não estava, aqui nos dias de Jesus, não estava à altura de Salém, o lugar da paz. Estava no lugar da desconexão, da desarmonia. Faltava Deus no coração. Então a primeira coisa é clamar hosana, salve o rei, e a gente não olhar para ele como Messias do nosso coração. Segundo ponto é a adoração pronta e o coração desconectado do arrependimento. E o terceiro e último ponto está quando Jesus Cristo vai lá no templo e purifica. É consequência das duas primeiras. O templo perdeu o foco da sua atividade fim. Da sua atividade principal. O templo perdeu o foco. Para que existia o templo, gente? O templo primeiro, enquanto o povo peregrinava no deserto, era uma tenda desmontável, o tabernáculo. Deus habitando no meio do seu povo e governando a vida. Quando eles têm uma terra, Deus manda construir um templo para mostrar o quê? A presença de Deus é que governa a vida. É isso que o templo significava. A presença dele está plena naquele lugar, e a presença dele rege vidas, rege coração, governa as decisões, governa as famílias, tudo sai, a vida é pensada a partir de Deus, da presença dele. É um povo de Deus governado, ele é o rei. É a presença dele que mostra as diretrizes para a vida. Tinha Jerusalém? Tinha. O templo estava lá? Beleza. Como tinha judeu vindo de todo lugar, é o último ponto, eu vou pedir para você ficar aqui. Como tinha judeu vindo de todo lugar, e eles vêm para Jerusalém para quê? Para oferecer sacrifício de adoração. Agora imagina o que é a viagem você trazendo gado. Não dá. E o gado, para ser, o animal para ser sacrificado, tinha uma série de critérios, de acordo com a lei, sem defeito, no melhor momento da vida, quando a carne estava ali pronta, sabe? Tudo certinho. Então tinha um critério, não é qualquer coisa que você vai oferecer. Então qual era a melhor coisa? Os judeus vinham das suas regiões, com as suas moedas locais, chegavam em Jerusalém para a adoração, o que eles tinham que fazer? Trocar a moeda pela moeda local. Com a moeda local, eles iam lá e faziam o quê? Compravam um animal e iam para o sacrifício. Levar para o sacrifício. Está tudo certo, trocar a moeda e vender o animal. Está tudo certo. O ponto não era essa atividade no templo. O problema é que tudo isso, trocar moeda e comprar animal para judeu que vinha de fora, essa atividade cambial e essa atividade comercial de animais aí, tirou o foco da atividade fim do templo. O problema é que eles transformaram a atividade da troca da moeda e do comércio de animais na atividade principal do templo. Isso sufocou a adoração.
Sufocou a adoração. Bom, a galera que vendia, naquele momento, que era um momento de contrição, de arrependimento, de pensar em Deus, eles estavam ali, vamos vender. Vamos trocar moeda. O templo perdeu razão de ser. E se perdeu nisso. A adoração ali já estava corrompida. Eles abandonaram a oração e o relacionamento com Deus. Pior, irmãos. Pior. O livro de Isaías, capítulo 56, versículo 7, diz que Deus colocou no templo um lugar para ser... O templo era para ser chamado casa de oração para todos os povos. Era um lugar para que gentios, que não conheciam nada da lei de Moisés, pudessem chegar ao conhecimento e à presença de Deus. Eles tinham corrupção na adoração e no relacionamento com Deus e na missão. Gentio chegava lá, o que ele via? Meu Deus, tem que vender, eu tenho que comprar, eu tenho que trocar moeda, eu tenho que comprar. Então, o que Jesus Cristo está apontando nessa purificação do templo de Jerusalém é que eles abandonaram, se corromperam na adoração, e quando a gente se corrompe na adoração, a gente se corrompe na missão. E tudo isso mostra que o nosso relacionamento com Deus, ele está com sérios problemas. Quando Jesus Cristo cita a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, ele está lamentando e dizendo, olha, esse templo aqui, ele perdeu a razão de ser, ele está corrompido, ele está sujo e ele precisa de limpeza. E aí eu fico pensando que a Bíblia diz que nós somos o templo onde Deus habita. Deus não está mais lá em Jerusalém, literalmente só lá. A gente não precisa ir para Jerusalém para adorar a Deus. A gente adora em espírito e em verdade, andando no Filho dele, numa vida cheia do Espírito, conforme a palavra fala. Você é um templo vivo, ligado à pedra angular que é Cristo Jesus, diz o texto de Efésios, e preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou casa viva de Deus. E aí eu fico pensando se a atividade fim de um templo, que é residir a presença de Deus e mostrar e viver relacionamento com Ele, e nessa dinâmica de nos relacionarmos com Deus na sua presença, pessoas que não o conhecem veem a glória dele no templo e se rendem a ele, porque vem a glória dele na nossa vida. Se isso está acontecendo na sua vida, não estou dizendo que não está, e se está, louvado seja Deus, mas se o templo vivo que é você, que sou eu, por causa de outras coisas que eu não sei nomear aqui, mas que o Espírito de Deus está aqui para mostrar isso para mim e para você, nós perdemos o foco principal da atividade de Deus no templo. Por causa de outras coisas, a gente, certas, não era errado vender e nem trocar moeda, tinha que acontecer. Mas quando o nosso foco se volta para outras coisas, ocorre a adoração, ela fica suprimida. E aí a gente precisa se lembrar que Jesus Cristo citou uma profecia triste do profeta Jeremias. Ele disse, será que esse templo que se chama pelo nome é um covil de salteadores? Meu Deus, Jesus Cristo está dizendo para aquele povo, gente, vocês estão abrigando. É covil de salteadores, vocês estão aí com a fraude no coração, o culto é fraude, e vocês acham que estar no templo está blindando vocês, não vai não. Justiça, diz lá no Jeremias 7, que é a profecia que ele cita, eu mesmo vi isso, diz o Senhor, mas não é para dar medo, é para chamar para o arrependimento. E aí, meus irmãos, eu quero terminar como corrigir. Veja lá no versículo 47, por favor. O que Jesus Cristo fez? Some daqui, implode aquele templo? Não. Não. Diz o texto o quê? Uma vez só Jesus voltou ao templo. Como é que está na sua Bíblia? Todos os dias. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, escribas e maiorais do povo procuraram tirar a vida, mas não acharam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. O templo estava corrompido e Jesus Cristo diz, vamos purificá-lo. Diariamente, a palavra vem para cá.
É esse o caminho que Deus quer para mim e para você. Diariamente. Põe a palavra aí. É a lavagem que Deus faz no templo que é você. Agora Jesus Cristo fez isso de que jeito, gente? Tudo certo, o céu se abriu, era fogo para todo lado e Deus pôs na mão em todo mundo. Diariamente ele ensinava no templo, mas o que acontecia? A galera top procurava tirar-lhe a vida. E a galera querendo tirar a vida de Jesus e ele diariamente purificando o templo com a palavra. É esse o recado de Deus para mim e para você. O templo fica sujo? Fica. E o que é que a gente precisa fazer? Diariamente. Colocá-lo em limpeza, em lavagem, com a palavra de Deus. Ainda que debaixo de perseguição, de oposição. Pessoas procurando tirar-lhe a vida, mas não acharam uma forma de fazer isso. Porque a palavra de Deus tem o testemunho de Deus. O povo era cativado por ele. Não é por causa do carisma dele, nem alguma prerrogativa a não ser a presença de Deus na palavra, em tudo aquilo que ele ensinava. E é isso que a gente tem que pensar. Esse é o caminho que o Espírito de Deus está colocando para mim e para você hoje. Se a gente está ouvindo a voz de Deus, primeiro pontinho, clamemos Hosana. Ele é Messias do meu coração. Senhor, olha aqui dentro. Não vou voltar para minha casa, como a Maria disse no louvor, com o coração cheio de entulho. Não vou, porque eu tenho um Messias no meu coração. Então eu vou jogar esses entulhos aos pés dele. É ele que é rei sobre isso aqui. Segundo ponto, eu não quero um cenário da adoração armado e o coração desconectado. Sem arrependimento nenhum, pois eu quero voltar. Arrependimento não é culpa, não é peso, não é remorso, mas é o caminho. Chega, decisões claras à luz do Evangelho. Isso que está aqui dentro de mim, isso que está aqui na minha caminhada, isso que está aqui, o Evangelho diz que não é legal, que vai me matar, que vai me levar à sequidão. Então, tchau, meu. Mas a gente não fala tchau, aleluia, glória a Deus, sou um crente. A gente fala, Senhor, eu estou fechando essa porta só porque eu confio no Senhor. Porque por mim mesmo eu agarrava ela. Mas porque o Evangelho diz não, é não. Joga fora. Fecha as portas que o Senhor quer fechar na tua vida e por um ato de fé, ainda que a tua fé seja pequenininha como um grão. Joga fora. Em terceiro lugar, se você é um templo que está em atividade, mas desconectado da atividade fim, meu irmão, que a presença de Deus inunde o seu ser e o meu ser nesta manhã. Que a presença de Deus volte a transbordar no templo, e a glória de Deus se manifeste nessa casa viva que é você, e a gente purifique esse templo como? Diariamente ensinando a palavra no templo. Volta para a palavra, volta para o Evangelho, volta para os absolutos da fé. Se você perdeu algum ponto da fé, isso aqui me derrubou por causa daquela luta, eu não consigo mais entender que Deus, sei lá, uma vez eu escutei alguém dizer, eu não consigo entender a soberania de Deus depois daquela prova que eu passei. Depois eu falo, problema, se Deus não tem problema não com isso. Quem está com problema com isso é você. Você se vire com a sua dor, vai chorar aos pés dele, porque a resposta, ele não vai mudar, deixar de ser soberano, porque você não consegue lidar com a soberania dele. A gente não tem capacidade mental para entender plenamente, é verdade. Não temos. Mas isso não me autoriza a dizer, não consigo entender a soberania de Deus. Eu não entendo, mas aceito, e mesmo naquilo que ele revelou na palavra, eu o glorifico. E a palavra irradia fervor dentro de nós. Como corrigir esse último ponto? Precisa purificar o templo nas suas atividades. Jesus Cristo, olha, vou citar um autor que eu achei muito bonitinho que ele disse. Jesus devolveu ao templo a sua correta utilização, mesmo em meio à oposição crescente e à intensa simpatia das multidões. Nesta manhã, Jesus está aqui para devolver ao templo a sua correta utilização. Esse templo é você, sou eu, somos nós. Ele está empenhado nisso. Que haja resposta de fé. Que haja resposta de fé. Que haja compromisso com esse apelo da palavra. Não.
Eu quero ver Jesus devolver à minha vida a correta utilização. Ele faz isso. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que a gente tem de poder ser chamado casa de Deus, templo vivo, feito não pelas mãos dos homens, nem de uma religião, mas feitos pela obra do Senhor lá na cruz e inaugurados, ó Deus, pela habitação do Teu Espírito. Nós somos pequenas pedrinhas ligadas à pedra angular e preenchidos pelo Espírito Santo. É o templo, o lugar onde o Senhor habita. Muito obrigado por tão privilégio. Mas a gente confessa ao Senhor nesta manhã que às vezes nós nos distanciamos do nosso Messias do coração. E quando nós nos distanciamos do nosso Messias do coração, a casa fica, ó Deus, abandonada, a Tua presença se esvai. E é muito triste, Senhor Deus, habitar numa casa vazia da presença de Deus. É muito ruim, Senhor Deus, ter um coração vazio de Deus. É muito triste ter um coração entulhado de si mesmo, Senhor. E junto com os meus irmãos, a começar por mim, eu confesso ao Senhor que em muitos momentos da vida, Senhor, meu coração, ó Deus, se abriu portas, ó Deus, para que a Tua presença saísse, escapasse, Senhor Deus, e não houve retenção, Senhor Deus, daquilo que é eterno, daquilo que é sublime, daquilo que é grande, daquilo que é divino, Deus. E aí outros brilhos da terra, brilhos temporais, inundaram, mas eles não têm o resplendor da Tua face, Deus. Eles não têm o resplendor da glória de Deus, eles não têm o calor da Tua presença, eles não têm a alegria da Tua presença, Deus. É triste demais ser chamado de casa de Deus e Deus estar fora dela, Senhor. É horrível, Senhor, é triste, é seco, Senhor Deus, é inútil, a vida fica sem sentido, Deus. É triste ver o cenário armado, Senhor Deus, e ver Jesus Cristo chorar porque não há adoração verdadeira. Tira, Senhor Deus, se houve desconexão, Senhor. Se a gente, ao esquecer que Jesus é o Messias do coração, o templo, a adoração se desconectou, Senhor Deus, do coração arrependido. Só o Senhor para nos buscar. Só o Senhor para pastorear o nosso coração e nos trazer de volta para Ti. Mas o Senhor tem poder para isso. E o Senhor está aqui. O Senhor habita no meio do Teu povo. O Senhor está aqui para buscar o nosso coração e nós pedimos, e nós nos submetemos, e nós nos expomos ao Senhor e pedimos, vem buscar o nosso coração. E põe nele choro por Ti. Para que a Tua reação, Senhor, seja incenso agradável. Subiu como algo agradável ao Senhor. Meu Deus, a gente quer pedir ao Senhor que o templo, diariamente, que Jesus Cristo devolva ao templo vivo que somos nós, a atividade correta, a atividade fim, a presença de Deus irradiando neste templo. Senhor, por favor, que a presença de Deus esteja no templo. E diariamente a gente vai vendo Jesus presidir no ensino, Jesus governar com o ensino, Jesus dirigir com a palavra. A palavra vai tendo primazia, o evangelho vai calando e humilhando e dobrando a razão, Senhor. Uma razão autônoma, Senhor Deus. Ideias, ó Deus, que não tem nada a ver com o evangelho e que nos leva, Senhor, à enfermidade espiritual. Mas que a gente veja hoje, Senhor, o evangelho de Cristo Jesus reinar na nossa vida e Cristo governar. E assim a gente vai andando, dirigido pelo Senhor. Visita esta casa, Deus. Visita Teu povo que está aqui, Senhor Deus. Visita as nossas vidas. E como a gente cantou hoje, limpa o nosso coração. Abre os nossos olhos para que a gente possa ver o amor com que o Senhor nos amou, ó Deus. Ó Deus, a gente quer ver um povo eleito assumindo o seu lugar, Deus.
Um povo eleito assumindo o seu lugar para compartilhando a sua fé, cheio da presença de Deus, com ardor, Senhor Deus, na missão. E assim a tua casa, que somos nós, ser casa de oração para todos os povos. Que a tua presença em nós atraia, Senhor Deus, e a glória de Deus se manifeste. Que nós não sejamos empecilho para a tua obra na nossa vida, Senhor. Ó Deus, só nos resta pedir, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. E que a gente, Senhor Deus, esteja rendido aos pés do Senhor diariamente, para ouvir o teu ensinamento, Senhor Deus, porque ele é vida para nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Que a palavra não se perca na tua vida e na minha. Seja regada com fé e oração. Amém.